Um abraço para você que nos acompanha no nosso canal, Mário Barassal Oficial. Você faça a sua inscrição, vai lá, dá um like, tá bom? No YouTube, isso mesmo, Mário Barassal Oficial. Vamos a mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Hoje vamos conversar com o Nelson Riga. Ele que é um mestre, isso mesmo, ele é sensei, 8º Dan, no Karatê. Nelson Riga, tudo bem? Tudo bem, Marinho? É um prazer estar com você mais uma vez, né? Há muito tempo que a gente não se via, mas é bom estar contigo, relembrar os bons momentos que nós passamos também. É verdade, é verdade. Bem, o Nelson, o seu nome inteiro qual é? Nelson Mitsuo Iga. Você nasceu que dia, mês e ano? 7 de maio de 1959. Você é casado? Sou divorciado. Divorciado. Sim. Tem filhos? Tenho um filho, Lucas. Lucas tem quantos anos? Lucas tem 29 anos. E ele faz o quê? Ele seguiu a minha linha. Também é professor de educação física, professor de karatê e agora dentro do karatê está atuando como árbitro, né? Árbitro de karatê em competições da federação. Federação, ele é filiado à Federação Cearense, né? A confederação e faz parte do Pan-Americano, né? Então ele tem um credenciamento pan-americano. Tem mais filhos? Não, só ele. Só ele. Quer dizer que agora você é divorciado, está tranquilo? Tranquilo. Tá certo. O nome dos seus pais? Ernesto Iga e Mie Iga. Netos ainda não? Tem uma netinha, sim. Uma netinha? A Loloa Lorena. E ela tem quantos anos? Ela vai fazer 2 anos agora em janeiro. O teu signo qual é? Touro. Lembrando, o dia que você faz aniversário é o mesmo do Mário Renato. Qual é o dia? 7 de maio. O seu grau de instrução? Superior. Professor de educação física. A sua religião? Sou messiânico. Messiânico. Há muito tempo? Não. Quando a minha mãe esteve doente, aí eu fiquei mais espiritualista, né? Aí apeguei um pouquinho, mas não há muito tempo, não. Riga, vamos falar da sua profissão. Sim. Você começou, vamos lembrando, a estudar, você começou a estudar onde? Bom, desde garoto? Sim, era aqui em Santos, eu estudei no Colégio Zé Bonifácio e no Coelho Neto, depois fui para São Vicente. O seu pai veio do Japão nessa época? Não, meu pai era nascido aqui. Ah, já era nascido. Meu pai e minha mãe nasceram aqui. Os avós é que vieram? Sim, meus avós, tanto paternos como maternos, são japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial? Sim. Vieram tentar a vida aqui. Deu certo para eles? Deu certo, porque nós estamos aqui, né? Não, fruto eu falo assim de modo geral, né? Porque no Brasil, realmente, as pessoas são bem recebidas, né? A gente não pode comparar com outros países. Apesar do início ser difícil, né? Por causa até da língua, por causa até problemas devido à guerra, né? Então houve... Mas hoje em dia... Acho que nós temos orgulho de estar aqui, apesar das dificuldades, ainda somos um país incrível, né? Gessolar Construtora, há 25 anos, no mercado oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar Construtora, Avenida Campos Sales, número 50, Gessolar do Alcides. O telefone, anote aí, 3232-2458. Nós estamos falando com Nelson Riga, ele que é o mestre em Karatê, 8º Dan, né? Mas para chegar nisso daí, ele já vai explicar. Mas depois você começou a estudar em Santos, e aí? Eu estudei em Santos, depois eu Qual foi a escola mesmo? Eu estudei no José Bonifácio. José Bonifácio. Ali na Conselheira. Eu me lembro dele. E até que série você ficou no José Bonifácio? Aquela época era o primário, que
fazia, né? Depois tinha a admissão, né? Eu fiz a admissão lá no Coelho Neto, depois o ginásio já fiz lá na Vila Melo, em São Vicente. O nome da escola era Antônio Pedro, agora hoje chama Constante. Tá. E depois disso, o ensino médio, que era colegial antigamente? Sim, aí eu fiz no técnico, aqui em Santos, ali atrás do Escolástica, era colégio técnico industrial, mas só fiz o ensino médio ali, não cheguei a concluir o curso como técnico. E quando é que você percebeu que realmente a sua área seria a educação física? Foi nessa época mesmo? Sim, desde pequeno, né, eu tinha um tio, tenho ainda, graças a Deus, um tio que era professor de karatê, só que é em São Paulo. Aí na época de férias a gente ia lá, eu ia na casa dos meus primos e a gente ia na academia com ele, mas era tipo brincadeira, né? Porque naquela época tinha poucos adultos treinando, a gente ia mais para tomar guaraná e comer a pizza depois da aula. Aí você percebeu já a partir dessa época que o seu negócio mesmo seria esporte? Sim, eu sempre gostei de esporte, né, Barassal? Eu lembro que no ginásio, aquela escola que eu te falei, ginásio Constante, né? Ele não tinha uma quadra de esportes, né? Então a gente fazia educação física lá na Praia do Itararé. Essa escola era estadual ou municipal? Você lembra? Não? Era estadual. Era estadual. Depois municipalizou, né? Hoje é municipal, mas era estadual. Aí a gente fazia educação física na praia, sei que a gente ia com vontade mesmo, logo cedo. Aí fazia atividades físicas, mar, até antes do horário da aula já estava brincando, jogando e até depois, até a hora de ir para a aula à tarde. Você lembra quem era o professor? Lembro, o professor Pedro. Acho que ele vinha do litoral, se não me engano. O Pedrão, ele vinha de Mongaguá. Eu conheci ele do litoral, muitas vezes ele levava a gente lá para jogar bola com outras escolas, outras turmas de lá. Nessa época já tinha campeonatos ou não? Vocês chegaram a participar? Sim, ele fazia bastante atividades, né? Gostava também de incentivar para pedestrianismo, para corrida, né? Então a gente brincava bastante. E aí tinha um gosto, né? Eu gostava de futebol, mas como todo japonês, né? Perna de pau, corria mais do que jogava. Mas comecei a gostar de futebol também. Tanto é que a gente jogava no Itararé, brincava, eu nunca fui bom de bola, mas gostava de correr. Para você, então, a bola era meio quadrada. Bem quadrada, viu? Mas gostava, né? Ô Nelson Riga, também nessa época não era só a sua escola que eles levavam para a praia. O Martim Afonso também ia para a praia. Várias escolas eles faziam, né? Porque eu acho que a maioria das escolas, nessa época que você está se referindo, do teu ginásio, as escolas estaduais não tinham ainda as quadras, né? Geralmente as escolas não tinham mesmo, né? Não sei, no caso do Martim Afonso eu não lembro. Mas eu fico assim admirado, porque a distância era longa de onde eu morava. Eu morava perto do 2º BC, morava na Vila Melo, né? Então, para ir caminhando a praia com 10, 12 anos e voltar sozinho? Então, ia sozinho, eu ia com colegas, porque a gente estudava ali na Vila Melo mesmo, né, onde é o Constante agora, e até a Praia do Itararé. E aquela época, eu lembro que não tinha o calçamento que tem a Monteiro Lobato, aquela avenida do Carrefour, a Prefeitura Monteiro, não tinha assim, a maioria era bem rústico mesmo. Mas também a violência, o nível era bem baixo. O nível era bem baixo, a gente ia tranquilo, voltava tranquilo. Isso a gente criava o hábito desde criança. Então chegava sábado, ia jogar bola, ia surfar, ia brincar. Bem, e depois disso? Depois que você passou pelo ginásio, passou pelo ensino médio, que era o antigo colegial, aí você acabou resolvendo fazer o quê? Fazer educação física, foi isso? Sim, o gosto
pelo esporte. Em que ano foi isso? Se recorda? Educação física. Que você se formou no ensino médio. Eu formei quase meados de 70 e pouco. 70 e poucos. E aí? Aí eu fiz a faculdade, ainda fiz Santa Cecília, tá fazendo desenho industrial, né? Mas não era uma coisa que eu queria, não. Né? Aí eu ficava porque eu estava disputando universitário já nessa época pelo Santa Cecília, então fiquei lá, depois eu parei e fui para educação física. Você estava disputando o quê? Não era futebol? Não, era campeonato de karatê mesmo. Nós você já estava envolvido nisso? Já. Desde a época de ginásio eu já estava envolvido. Sim, mas você não explicou para a gente, então. Não. Então você começou a frequentar onde? Foi com o professor? Então, o primeiro professor foi o Shinzato, professor que eu digo levando a sério. Sim. Porque esse meu tio, que era mestre, é mestre em São Paulo ainda, ele viu que eu tinha vontade de continuar, mas morava na Baixada, não tinha como treinar em São Paulo. E quem te levou lá para o Shinzato? Foi ele. Ele falou, não, você não pode entrar em qualquer academia, senão é entrar e amanhã depois você sair, entende? Aí ele me levou junto a... Não, eu lembro que nessa época o mestre Shinzato, ele tinha um sítio em Praia Grande. Numa das reuniões que ele ia fazer com o mestre Shinzato, ele já me levou para lá e depois ele falou, na primeira aula que você for, eu vou contigo. Aí foi aqui, o mestre tinha academia na General Câmara, ele foi comigo, me acompanhou e ele queria que eu fizesse lá, não queria que eu fizesse outro lugar, né? Para mim, era indiferente, porque não conhecia nada, eu queria, naquela época, assistir os filmes de Bruce Lee e fazer igual, só que não era nada disso, né? Lembrando o nome do seu tio? Pedro Hidekazu Oshiro. É bom, porque ele realmente acabou te ajudando, te acompanhando, mostrando um bom caminho. Sim, ele foi um meu grande incentivador. Até hoje, ontem mesmo, Barassal, acho que você tinha marcado comigo ontem ou quarta-feira, mas eu tinha um evento com ele, que uma das salas da minha academia hoje, eu coloquei homenageando ele. Então, por isso que eu não pude vir. Entendi. E a inauguração foi nesse dia, tudo bem. Mas a homenagem foi em vida, é isso que é importante. Sim, hoje... Porque essa mania de fazer a homenagem depois que o cidadão já se foi, não vale nada, né? Hoje ele tem mais de 70 anos, claro, não tem aquela performance que tinha quando jovem, mas me ajudou bastante e junto com o meu mestre, Sensei Shinzato, foram as pessoas que me influenciaram e sempre tive o apoio deles para crescer dentro do karatê. Quer dizer que você foi para a academia do mestre Shinzato já na época de colegial? Não, eu estava no ginásio ainda. No ginásio ainda, você não tinha falado isso. No ginásio ainda? No ginásio. E já? Alguns anos de treinamento, só que não estava iniciando ainda, né? Aí fui participar das primeiras competições, já estava no colegial, né? E depois eu segui por quase 30 anos aí a carreira de árbitro, né? Fui diretor de árbitro da Federação Paulista, né? Depois eu consegui um credenciamento no Campeonato Sul-Americano, aí eu, atuando também na CBK, depois eu fui a Pan-Americano também. O primeiro Sul-Americano foi muito difícil naquela época. Por quê? Isso foi em que ano, se recorda? O primeiro Sul-Americano foi em 92, eu não esqueço mais, porque é o ano do nascimento do meu filho. E o ano que ele nasceu, né, eu estava praticamente em um trabalho intenso nas SEMES durante a semana, final de semana nós tínhamos eventos, então não deu para me acompanhar. Eu dei a parada e aí quando nós atuávamos dentro do Brasil, né, a nível nacional, aí meu filho, eu via um potencial nele, aí incentivando ele a fazer esse credenciamento
sul-americana, eu fui com ele. Eu, ele e a minha nora também. Então os três estávamos caminhando chegamos até o Pan-Americano juntos, né? Novamente, eu iniciei novamente. Mas agora, depois com a pandemia, eu falei, agora eu vou sossegar. Pandemia eu tinha uma meta. Até 60 anos eu ia viajar, ia me desdobrar para manter. Depois de 60 anos, essas viagens cansam muito. E aí eu deixei mais na mão dele a arbitragem, né? E enquanto isso eu toco academia. Estamos conversando com o professor Nelson Riga, isso, o Sensei, 8º Dan, do Karatê. Bem, Nelson, você falou aí no trajeto que você estava na academia, aí você montou a sua academia, isso foi em que ano? Antes das semis ou depois das semis? Não. Eu não tinha condições financeiras, não tinha estrutura para montar antes das semis. Mas era um sonho que eu tinha, porque eu via o trabalho que o meu tio fazia em São Paulo, né? Então, primeiro, eu tive que ter uma base, uma base financeira. Então, eu entrei, acho que no início de 86 nas semis, ou final de 85, não me lembro. Foi nessa época de final de ano e início de ano. Eu entrei nas semis e... Lembrando só, não cortando, ele foi convidado para ser o professor dos esportes, né? Junto com o Izar, o Júlio César. Júlio César, meu grande amigo. Né? Então, o Paulo Silvares, a SEMES, para quem não sabe, é a Secretaria Municipal de Esportes de Santos. Ele convidou os profissionais que ele achava os mais competentes. Então, convidou o Nelson Riga, convidou o Izar, o Nóbrega, né? Quem mais? O Ibrahim Tawil. Ibrahim, para trabalhar lá dentro. E fora, atuando, já tinha uma série de professores de qualidade. É verdade. Então, ele, quando fez a montagem, ele reuniu. Eu também fui convidado, trabalhei com o Nelson Riga, foi isso que ele já tinha comentado. Trabalhamos juntos, nós trabalhamos nessa construção das semis em Santos, com o Paulo Silvares. E realmente foi um trabalho, foi na época de Oswaldo Justo, foi um trabalho estupendo, né? Foi um trabalho sensacional, porque o Oswaldo Justo colocou uma pessoa competente, colocou uma pessoa no lugar que levava a coisa com muita seriedade e não tinha perseguição, não tinha perturbação, não tinha essa coisa, né? Ele queria trabalhar e ele acabou pegando um de cada setor e montou a secretaria. Foi assim, né? Foi assim, sim. Uma equipe muito boa, né? O Paulo Silvares era um administrador e, como era do Karatê, ele tinha um apoio do prefeito para as necessidades. Então foi um salto estupendo na área esportiva. Eu lembro que foi nessa época que teve a primeira prova da tribuna, que se tornou famosa. Verdade, né? Nós tínhamos na equipe também a Renata, que trabalhava A Renata Gondi trabalhou comigo, minha grande amiga. Expressão da natação, a saudosa, né? Boas lembranças da Renata Gondi. Então tínhamos profissionais realmente que, além de ser competentes, gostavam do que faziam, fazer com amor. É verdade. Você ficou quantos anos na SEMES? Até... eu me aposentei agora, eu já estava fazendo um trabalho social. Aí eu tive que me desvincular da SEMES por causa disso, né? Então é o final de carreira, mas eu senti essa necessidade de fazer esse trabalho social. Eu fiz esse trabalho num dos setores mais difíceis de Santos, que é a área do central, lá, a área do mercado municipal. Mas tenho grandes recordações desse trabalho, que é muito gratificante. Bem, o trabalho que você fez na SEMI, ainda tem aquele pessoal que começou com a gente? Sim. Tem alguém lá ainda? A maioria está aposentada. A maioria já aposentou. A maioria já, porque isso daí já faz quase 40 anos, 30, né? Passaram de 36 anos, a maioria está aposentada. Nós éramos novinhos, né? Éramos novinhos, realmente. E a gente já sente o peso da idade, né? Então, mas a maioria está aposentada, mas eu acho que ainda tem
alguns trabalhando, mas bem poucos. Nelson Riga, você falou que gostou desse trabalho social que você realizou. Explica pra gente como é que era. Esse trabalho era Gente, pela prefeitura, atender, né? Isso, pela prefeitura, para atender crianças carentes. E eles escolheram, para mim atuar, a área do mercado, né? Lá dentro do mercado mesmo, porque Difícil, hein? aquilo estava totalmente acabado, né? Pela população que frequentava lá, pelo perigo constante que o bairro tinha, muita gente já tinha se afastado, né? A gente vê também que os comerciantes de lá eram pessoas já mais antigas, né? Que insistiam em estar lá, né? Mas que pouco resultado tinha em termos de financeiros, né? Então, eu procurei algumas ONGs que fazem trabalho na região e eles começaram a levar as crianças lá dentro do mercado, porque tinha que ser dentro do próprio municipal, né? Então, eu fiz esse trabalho, foi realmente legal, mas eu vi coisas que durante a minha vida toda não tinha constatado, né? Principalmente problemas já de crianças assim que muitas vezes eles vinham desnutridos, né? Muitas vezes vinham até delirando por causa das drogas. Das drogas, principalmente do que eles viam os pais fazendo. Quando tinham, né? Usavam drogas, essas coisas, realmente crianças que mostravam para a gente, né? Quando a gente mostrava a possibilidades deles serem alguém, eles transmitiam muito amor para a gente. Isso era gratificante, mas era difícil. No começo, nem local tinha, mas o mercado tinha um administrador lá que via o nosso trabalho, deu bastante força. Nem sei se o rapaz está lá ainda, mas deu bastante força e a gente conseguiu reunir muita gente lá, muitas crianças lá. Como é que você teve essa ideia de trabalhar no social? Você foi convidado? Sim, o karatê sempre, principalmente saindo do lado esportivo, é muito fácil trabalhar, porque a gente trabalha filosofia, a gente trabalha disciplina, né? A gente trabalha esforço. Então era o que a gente precisava passar para eles, é o nosso dia a dia. Então um trabalho natural, e eu acho que isso daí seria muito bem-vindo já, não só o karatê, mas as artes marciais em si, né? Fugindo um pouco já do futebol, que a criança já vai, né, pensando na profissional. No karatê não tem isso. Até nós, para crescermos dentro do karatê, muitas vezes a gente tirava o dinheiro do bolso para continuar praticando, viajando, né? Então são valores que a gente busca e consegue mais facilmente que qualquer outra. E não discrimina, entende? Essas coisas não precisa ter jeito para coisa, não precisa... basta estar lá, basta estar com a gente. Era uma equipe que trabalhava com você? Não, lá no mercado trabalhava sozinho. Sozinho? Sozinho. Quantos anos que você ficou trabalhando? Fiquei 3 anos lá. Tinha, na época, políticos que davam apoio, entende? Porque essas ideias têm que ter um respaldo político, né? Mas o trabalho tem que ser seu, né? E eles utilizavam profissionais como eu, no karatê, como utilizam outros profissionais de outras modalidades em diversos setores da prefeitura. Então vocês tinham... Mas não tinham muito investimento. Isso acho que não tem falta até hoje, né? Investimento mesmo, porque na realidade tem que ter repercussão, mas repercussão política, não repercussão de... Isso falta investimento. Infelizmente, a nossa mídia, ela se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com coisas tão sérias como isso, né?
Sim, essa é uma... nós somos muito é uma grande falha. Somos muito falho e a gente sentia que podia fazer muita coisa, mas muitas vezes um espaço que a gente estava... com aulas de karatê, né? Com aulas de karatê, muitas vezes se tornava... a gente tinha que desfazer, tinha que reiniciar em outro lugar, porque iam montar um outro negócio, o local lá estava muito degradado, né? Tanto é que muitas vezes até pedaços do telhado caíam. Isso é no mercado que você está falando. Mas depois acho que eu saí de lá há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu acho que houve uma reforma, mas não sei se hoje em dia encontra-se em outras condições, não sei te dizer. Eu acho que isso não dá voto, não, né? Não, é real, né? É real, né, gente? Se não houver um investimento, não vai progredir o negócio, porque fazer de conta é fácil, né? Você tem que fazer de conta na frente das câmeras é muito fácil. Até do karatê mesmo, você faz um início, depois tu tem que ter um pouquinho de apoio, porque a gente tinha dificuldade mesmo, né? O mesmo kimono que a turma da manhã usava, a turma da tarde usava a mesma roupa, mesmo porque se você quisesse fazer de kimono, né? Porque o objetivo era até sem kimono fazer, mas eles gostavam de pôr um kimoninho. E quem lavava isso tudo? A prefeitura fazia isso? Não, quem fazia isso era onde a gente buscava as crianças para ter alunos. Entendi. Entende? Então, para você quer trabalhar, então você ia eu ia onde? Eu ia esculpir ali na 7 de setembro, a senhora me ajudou bastante, aí eu mesmo pegava, porque eu tenho academia, eu pegava os kimonos que o pessoal doava para mim, né? Pegava o kimono, as faixas também eram doadas, quando eles mudavam eu pegava, eu pedia, e pegava a minha equipe, né, de professores para me dar um apoio. De vez em quando fazia um evento, então agitava bastante, né? Mas se a gente não correr atrás, a gente não faz nada. E você saiu, ficou com saudades, mas também é o que você falou, você viu coisas que você nunca tinha presenciado. Tinha visto, porque a academia é diferente, né? O pessoal paga, vai, quando quiser para, apesar que sempre há um retorno, né? Ele sente falta daquilo, ele vê o quanto foi bom para ele. Eu tenho já Você teve retorno ali na prefeitura? Como profissional, sim, porque eu sempre fiz Não, o retorno de ver as crianças conseguirem seguir o seu caminho, é lógico. Para quem não sabe, não é só... Ele também conversa, ele conversava, né? Durante a aula, eu já fiz aula com ele, né, uns anos atrás. Sim. E ele conversa bastante, ele conversa antes, tem o kata, né, a parte física, tem toda uma estrutura, né, toda uma técnica para se fazer, né, um ritual, vamos falar assim. Sim, porque o karatê pode ser com vários objetivos. Quando a gente visar só a parte competitiva, a gente vai trabalhar menos isso. Mas eu sempre vi, eu aprendi também com o meu mestre, que ele tem muitos benefícios, né? Principalmente para formar bons cidadãos, né? Então, lá com a criança, a gente ajuda. Eu tinha o retorno de professores que eu conhecia que elogiavam os alunos que treinavam comigo. Pô, ele é disciplinado, ele é muito esforçado, obediente, parabéns. E até hoje eu vejo isso. Então, esse é o retorno que a gente tem, né? Mas isso daí vale mais e dá um incentivo muito grande para a gente fazer esse trabalho. Esse retorno vem até hoje, viu, Barassal? Porque muitas vezes eles falam para os filhos, para os netos. Então eu tenho netos que os avós treinaram comigo, foram meus alunos, hoje já são profissionais, alguns estão fora do país, bem-sucedidos em diversas áreas, né? Então isso é realmente gratificante. Vamos falar um pouquinho da sua academia, porque Sim. Depois que você entrou na SEMES,
aí você teve uma estrutura um pouco melhor e acabou montando ela. Ela já tem mais de 35 anos, né? Isso, como é que foi no início? Ela fez esse ano, completou 35 anos. Porque eu falei, né? Eu primeiro entrei na prefeitura porque eu tinha que ter uma estrutura, alugar um salão, no começo não tem aluno. E eu fui num bairro assim, não tão... Privilegiado. Não, com um bairro que tem as dificuldades. São Vicente você conhece, já tem muitas dificuldades. E aonde eu fui tinha um pouquinho mais de dificuldade ainda. Você sabe, né? Mas foi legal, entende? O retorno foi magnífico. Eu colho os frutos desse retorno até hoje. Incrível. E esses anos todos, fala um pouquinho pra gente como é que foi esses anos. Então, você desenvolvendo direto o trabalho, os professores que trabalham com você. Então, no início, um pouco difícil por causa do tempo escasso que eu tinha, né? Além do início na academia, eu dava aula no 2º BC, né? No quartel, dei aula na FC, dei aula aqui na academia do filho do mestre, o professor Massahiro, dei aula uns 4 anos. Massahiro, um abração para você, meu amigo. E aí tinha vasta experiência, só não tinha condições de montar a minha academia. Depois que eu montei a minha academia, cortei algumas coisas externas que eu fazia, tinha que manter a SEMES, né? A Prefeitura de Santos. Então, no começo era difícil eu ter uma participação mais efetiva no karatê, né? Mas depois, quando eu fui me estruturando, eu fui montando uma equipe e já conseguia, com o tempo, formar bons atletas para representar em competições, a participar mais como professor, como árbitro, como dirigente da federação, né, examinador. Então, ali a carreira deslanchou um pouquinho mais nos 20 anos para cá, e aí já com a ajuda do meu filho, aí eu pude já viajar mais tranquilo, que a coisa andava por aqui. Alguém se destacou assim que a gente... Como atleta, muitos se destacaram, né? Chegaram vários atletas, nós chegamos a ter a melhor equipe juvenil do estado, né? Então, dali saíram atletas, depois se tornaram adultos, campeões estaduais, nacionais, internacionais, chegando a pan-americanos e teve uma atleta que chegou a segundo lugar no Mundial da África do Sul. Não lembra o nome deles? Lembro. Então pode falar. Uma delas é a Gleice, né? Pessoal que você lembrar, você pode mas pode a Gleice valorizar. foi destaque porque ela começou num dos locais que eu dava aula, que era na Academia Sidney, que funcionava ali na Antônio Merique, né? Ela sempre foi esforçada e logo nas primeiras categorias a gente já via um potencial nela, né? Aí nós investimos dela, porque a academia afiliada à federação era minha. Aí nós investimos dela, levamos ela para o estadual, logo ela se tornou campeã estadual, chegou a campeã nacional, até representar a seleção brasileira, né? E nós temos ainda treinando lá, né? Douglas chegou a diversos campeonatos internacionais. A categoria dele qual é? Hoje ele já não compete mais, só que ele faz um trabalho dentro da academia de preparar os atletas. Uma coisa muito importante. Ele faz porque a aula em si é para atender todo mundo de uma forma geral, né? Desde aquele que não tem jeito para coisa até aquele que a gente nota que tem aptidão. Esses tem que treinar à parte, fazer um trabalho esportivo à parte, né? Então o Douglas e o Lucas, que é meu filho, eles fazem esse trabalho de treinamento também fora da aula normal. E como é que foi essa festa dos 35 anos? 35 anos... O seu tio estava presente, lógico? Não, nós mudamos a academia,
você vê, né, como... A academia era em frente à praça, né? E nós mudamos para um prédio ao lado, mas maior, né? Mas foi um ano difícil. O ano passado, por diversas vezes, nós tivemos que parar, porque parou tudo, né? E nisso, quando podíamos retomar os treinamentos, nós tínhamos que atender o pessoal com limite de pessoas, né? Então, lá já era pequeno, você conheceu, né? Um espaço... Não era tão pequeno assim também. Não, era muito pequeno, quando é que a gente colocava muita gente, né? Ah, tá. Mas o espaço era pequeno. Mas quando nós retomamos depois da pandemia, ficou mais difícil ainda, porque eles delimitaram medida para cada pessoa trabalhar. Entende? Então a gente tinha que trabalhar com muito poucas pessoas. E com máscara? Com máscara, com tomando todos os protocolos de higiene, álcool gel, máscara, distanciamento, tudo. A máscara usamos até hoje, né? Então, todos os protocolos de higiene, quando retomamos. Mesmo assim, por diversas vezes, quando piorava a fase ou diminuía as coisas assim, a gente passava mais dificuldade. Mas eu, por mim, estava sossegado lá, porque eu estava há tanto tempo. Mas aí vem a força de um jovem, né? Do meu filho. Não, pai, vamos mudar o local, porque a gente tem potencial para atender mais pessoas, ter mais espaço. Em plena pandemia, vem o incentivo do Lucas para a gente fazer essa mudança. Quando todo mundo estava fechando, a gente estava mudando para um lugar maior. E eu com aquele receio, porque já não sou novo assim para... Não, mas estava muito difícil, foi muito difícil. Para iniciar alguma coisa. E praticamente acabou tudo. A pandemia limitou muito o comerciante, fechou muitas coisas, e quem vivia de academia, a grande maioria fechou. E a concorrência das grandes academias hoje, né, que elas trabalham com todas as modas, ficou muito difícil. Mas nós, graças a Deus, temos um nome, temos um trabalho feito e já retomamos o rumo normalmente. Esperamos que o negócio não volte, né? A gente tem que rezar todos os dias para que isso não aconteça, senão realmente vai ser muito difícil, né? Mas eu acredito que a consciência, a colaboração do pessoal todo com a vacinação vai ser importante, né? E os cuidados que a gente tem que continuar tomando, porque aí fora está acontecendo o retorno da doença, mas eles alegam que foi um descuido na vacinação, né? Realmente temos muito problema no nosso país, políticos, né, envolvendo a doença, que é grave, mas vamos esperar que a gente logo esteja livre disso tudo. Responsabilidade de cada um, a gente não pode esquecer isso, né? Certo. A gente não torna-se repetitivo, né? Porque a mídia fala, não. O importante é você saber que tem que seguir o protocolo, as máscaras vão continuar e você tem que se precaver, não é? Porque a situação ainda está muito delicada, né? É isso que nós estamos lembrando a todos, né? Sim, e nesses 2 anos aí de pandemia, parou tudo, parou as competições, mas eu sempre vi o esporte, principalmente o karatê, como uma função social muito importante. Então isso daí foi o fator primordial para o nosso retorno, porque retornamos com as competições paradas ainda. Hoje já reiniciamos, né, as competições devagar, né, mas muita coisa foi feito assim ainda com todos os cuidados e sem público, né, sendo online, sendo... Chegaram a fazer online? Sim, os movimentos as competições de kata, principalmente, podem ser virtual. Muito tempo foi virtual? Durante essa época de pandemia, pararam as competições, como a gente viu. As aulas também, é tudo online?
as aulas online, quando academias que tinham condições fizeram, né? E alguns fazem até hoje, né? Mas como a gente já fazia esse trabalho social, esse trabalho de além competição, então para a gente o retorno foi normal, porque todos precisam e talvez a pandemia, talvez o coronavírus mostrou que a atividade física seria um fator importante também para ultrapassar, para vencer essa doença. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Qualidade, isso mesmo, uma ótima qualidade. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50. Gessolar do Alcides, um abração Alcides, pai e filho. Estamos conversando hoje com o Nelson Riga, ele que é um mestre, né? Ele é muito humilde, é muito simples, é um coração enorme, é um grande profissional. E naturalmente ele fala, não, Marinho, não precisa mestre. Mas realmente, né, a condição dele hoje, porque para chegar no 8º Dan, não é brincadeira não. Fala a verdade. Eu me lembro do professor Shizato, ele era 8º Dan, e nós éramos novos, né? E o pessoal falava e todo mundo sabia o trabalho que ele teve, né? Na sua vida para chegar em 8º, né? 8º Dan. Tem que haver uma dedicação, tá? Então, eu já dou aula há mais de 40 anos, eu não troco uma noitada, uma festa que seja em troca do trabalho. Você viu, até hoje para chegar aqui foi difícil, porque até 6 horas estava na... Mas é trânsito normal na cidade, normal, né? Porque hoje é um trânsito em qualquer horário na Baixada, Santos, São Vicente. Se você perceber, todo mundo tem carro, né? Então é um trânsito terrível. O trânsito atrapalha. O que me atrapalha mais é a gente ver o que você trabalhou, né? Você trabalhou no centro. Hoje a gente vê aqui nas Marquises do Gonzaga, em São Vicente, muita pobreza, né? O morador de rua sem estrutura nenhuma e o social que tem a obrigação de fazer alguma coisa, ele não consegue fazer. Eu não entendo isso, porque a verba vem para isso, não é isso? A verba vem, mas as pessoas elas não conseguem desenvolver um trabalho que dê um resultado positivo. Se você for no Gonzaga ou for em São Vicente, no Gonzaga então, em Santos, pelo amor de Deus, nas Marquises o pessoal está morando direto, né? É gente com móveis, é gente com famílias. Então, a gente, numa época como essa, próxima ao Natal, não é só porque é próximo ao Natal, mas mexe mais ainda com a gente, né? Com o brasileiro. Então, você vê essas coisas, a gente fica chateado, né? Que não dá para a gente resolver tudo. Mas eu acho que o social seria o grande passo. Porque de cima para baixo só cai chuva, não é, Riga? Tá muito difícil, aí as coisas pioraram bastante com a pandemia, ainda quando alguns perderam seus empregos. Sim. A inflação trouxe uma dificuldade maior para aqueles que tiveram uma redução nos salários. Então, realmente está difícil. É incrível, né? A gente passa pelas ruas, a gente vê à noite assim, quanta gente dormindo, né? E alguns ainda sendo assistidos. E muito pedinte, né? Muito pedinte. Chega no carro, então ele... E hoje as pessoas estão com medo, porque tem muito assalto, né? Isso aumentou a violência, né? Então, realmente, as pessoas têm medo, porque dentre esses pedintes se infiltram também marginais que aproveitam, né? E naquela de vir pedir alguma coisa, vir pedir ajuda, acaba assaltando. E isso aí, hoje em dia, está se tornando normal. Na rua é difícil caminhar à noite tranquilamente nas ruas. É isso que nós cobramos do prefeito de Santos, do prefeito de São Vicente, quando nós vamos para o litoral sul. Não tem tantos moradores de rua, já percebeu? Diminui, mas Santos, São Vicente está terrível. O volume está muito grande. Nós queremos que vocês façam alguma coisa, resolvam esse problema, esse social, que perturba não só a mim, não só eu fico
aborrecido, querendo ajudar e não podendo, né? De uma maneira que a gente pode até ajuda, né? Com alimentação. Mas eu acho que o social, ele tem que fazer um trabalho sério, tá? Esse é um programa que nós estamos falando da vida do Nelson Riga. É o programa Cara ou Coroa, mas que mexe com as vidas, né? Estamos falando da trajetória da vida dele, da carreira sensacional que ele tem, mas tem certos momentos que a gente tem que desabafar, a gente tem que falar. Nós somos humanos e a gente não consegue, às vezes, ficar apenas em silêncio. Eu não fico em silêncio, muito menos o Riga. Vamos esperar que melhore, né, Riga? Sim, é a esperança nossa, né? A esperança, como diria o meu avô, é a última que resta, né? É a última que morre, né? Bem, você falou também que começou na arbitragem. Eu estou vendo você aí com uma camisa bonita, né? Karatê do Brasil, CBK. Eu comecei na arbitragem para acompanhar os atletas, né? Então tinha competições que precisava de um árbitro, então eu iniciei lá na arbitragem, até por influência também do Sensei Shiro, que é meu tio, ele era um árbitro, foi árbitro também. Então comecei lá a nível estadual, né? Mas era um trabalho muito desgastante. Eu cheguei a diretor da Federação Paulista, diretor de arbitragem. Então, principalmente em jogos, você acompanhou jogos, né? Você foi um esportista, trabalhou com esporte, e a gente fazia as 8 regiões aí do estado com uma equipe só. Então saía de um local para outro, entende? Num mês, daquele mês que tinha jogos, que era um mês de férias, né? Muitas vezes o estado de São Paulo é enorme. A gente estava lá em Santa Fé do Sul e vinha aqui para Ubatuba, entende? Muitas vezes gastaram 11, 10 horas de viagem entre uma série para outro dia, tá atuando. Porque era mais ou menos... A mesma equipe. A mesma equipe. Por quê? Porque as competições eram dia de semana, né? Mas não tem verba para isso, para auxiliar vocês? Sim, uma equipe maior? Tem a verba estadual, que é patrocinada pelo Estado, os jogos, né? Tem a verba estadual. Mas, geralmente, o professor de karatê, ele tem um trabalho também. Se ele tem academia, ele não pode deixar a academia e ficar viajando. Ou ele tem um trabalho de professor de educação física, ou tem um trabalho no dia a dia dele que não o libera para ficar fazendo viagens. A não ser que ele tire exatamente férias naquele mês para fazer esse serviço. Por quê? Como que é uma vida normal de um professor de karatê? Durante a semana, ou ele dá aula, ou ele trabalha. Final de semana, se ele estiver atuando dentro da competição, dentro do esporte, ou como atleta, ou como dirigente, ou como árbitro, é em final de semana que tem as competições. Mas os jogos é uma coisa específica, porque ele trabalha todos os dias, não tem sábado e domingo, é de segunda a segunda e é naquele mês. Então tem que ser... E ainda coincide dos espaços, ginásios, clubes que fazem as competições não terem a mesma modalidade. Então se torna difícil não terem outras modalidades atuando naquele espaço. Durante a pandemia teve uma parada. Sim, aí as competições pararam, né? Que eu vi que você viajou bastante. Viajei. Eu acompanho pelas redes sociais. Viajei a nível estadual, viajei mais, claro, dentro do estado, mas a nível nacional também. As competições da CBK. Hoje em dia já não se... Hoje a CBK, a confederação, está mais centralizada no Ceará. Porque a confederação, a gestão é de lá. Os que dominam agora a CBK, os que estão na gestão são de lá. Então construíram um centro de treinamento dentro do estado lá, né, com apoio do estado. Então as competições são mais direcionadas para lá, né? Então fica não tanto diverso, mas no meu tempo assim a gente ia de norte a sul, de leste a oeste. Quase todos os estados do Brasil nós fomos
competi. Você parou? Você parou de Sim, arbitrar? depois da pandemia e por causa da idade também, né, Marcelo? A gente chega... Você tá novo, vai. Ah, não, 62 anos já, eu tenho que viver um pouco. Eu tenho que viver um pouco, que eu falei, a minha vida foi centralizada no karatê. Mas você fez muita coisa boa, né, Riga? Sim, eu não reclamo disso, tive oportunidades boas, fiz bastante coisa, mas eu preciso respirar um pouquinho, pelo menos nos finais de semana ainda, o ar de... Aí o filhão tá assumindo, né? O Lucas tá assumindo. Eu tive essa felicidade dele, da minha nora ser da modalidade, e aí Porque você tinha a sua tranquilizou irmã um que pouco. trabalhava com você no início. Sim, ela trabalhava, mas na parte administrativa, até hoje ela ajuda. Eu lembro que logo que filiamos a federação, lá 35 anos atrás, eu não tinha tempo, eu trabalhava na SEMS durante o dia, ela que levava a documentação para a federação, ela que fazia esse trabalho administrativo. Aquele tempo não era tão fácil, porque a internet ainda não estava no nosso meio, né? Hoje em dia é tudo mais simples, mais fácil, né? Mas naquele tempo não tínhamos isso. No máximo era um fax, eu acho. Passava um fax. Fax eles nem conhecem. Eles nem conhecem. Eles nem conhecem. Agora, e hoje? O que você está fazendo? Então, hoje eu tô... Tá maneirando um pouco? Tô maneirando bem mais. Mesmo assim... Você vai na academia todo dia? Todo dia e quase toda hora. Tenho aulas de manhã, tenho aulas à tarde e tenho aulas à noite. Tenho aula nos Porque o pessoal, eu acho períodos. que te procura, né? Eles querem que você também fique junto. Sim, a gente fica conhecido, as pessoas pegam uma amizade também, acabam gostando da gente. Fora isso, eu tenho as aulas particulares, né, que eu dou, eu trabalho como personal também, mas por enquanto, agora chegou a hora do meu filho se desdobrar. Ele é professor de educação física em São Vicente, da rede municipal, né? Então, ele só está na academia à noite, então eu tenho que segurar as pontas, porque começou tudo agora, ele incentivou bastante, mas acabou sobrando pro velhinho aqui, né? Ah, você tem jeito para isso. Na realidade, você nasceu para isso. Na realidade, eu sinto falta se eu não for. Agora, esse que é o problema, né, da pessoa que se aposenta. Ela costuma tanto trabalhar que depois ela não consegue ficar sem. Não dá, né? Já pensou você ficar sem fazer nada? Eu me lembro que o professor Cisato, ele mesmo velhinho, gente, ele estava presente sempre. Sim, durante toda a vida, até os últimos dias. Durante toda a vida, com aquela educação, com aquela paciência, com aquela conversa. Certo, o mestre Shinzato aí foi um grande referência para nós, né, que fomos alunos dele, e uma pessoa dentro da sociedade, não só da região, mas de todo o Brasil, admirada, né? Realmente era uma figura ímpar. Indiscutível isso. Eu também estive lá na academia dele, com o Masahiro, na época. Sim. Falou muito bem de você. E nós fomos, eu levei meus filhos, na época meus filhos eram pequenos. Sim. E fomos uma época lá treinar com ele. Foi muito legal. São coisas que a gente lembra, né? É que, infelizmente, às vezes a gente é obrigado a mudar de situações, né? É verdade. Mas foi muito legal. Bem, estamos conversando com o professor Nelson Riga. Ele é o mestre de karatê. Ele é Sansei, 8º Dan, e também Sensei. Qual a diferença de um para outro? O que é? Explica para eles aí que não sabem. Sansei é a denominação da terceira geração de japoneses. Então é neto. Então, é neto, né? Primeiro, o japonês, ele é chamado de Issei. A segunda geração seria o filho dos japoneses, é o Nisei, né? E a terceira, o meu caso, eu sou Sansei, e o meu filho é o Yonsei, é a quarta geração. Mas depois eu não sei mais. Mas você também é Sansei, né? Sansei é essa denominação. Sensei quer dizer professor. Aí é o professor, porque eu sou professor de karatê, de judô, todos são chamados sensei, né? Até o professor de escola é chamado sensei. Sendo professor é sensei.
E você vai continuar por mais uns 35 anos. Pelo menos um pouco mais light, né? Mais calma. Eu tenho certeza que você não vai parar. Pelo que eu conheço você já falou que não dá para parar, né? Realmente é muito difícil parar, a gente se sente incomodado. Eu me senti muito incomodado durante a pandemia, e quando teve o lockdown, nossa, eu me sentia muito mal. Não é fácil. Vamos lá. Então vamos seguir aqui. Nós temos o nosso roteiro, mas a gente acompanha ele. Tem muita coisa fora do roteiro, mas vamos lá. Falar da sua profissão, você já falou, né? E já falou. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. Ô, Riga, você é supersticioso? Oi? Você é supersticioso? Supersticioso? Você... Sim, tem algumas superstições. Você tem? Eu tenho algumas, sim. E quais são? Você não passa embaixo da escada? Eu evito. Se tiver outro espaço para mim passar, eu evito passar. Sexta-feira 13 é cruel para você? Já passamos tanta sexta-feira 13, né? Acho que esse aí não tenho tanta... Fica aquele negócio, né? É uma data, mas não chega a incomodar, não, viu? O que mais que você evita? O que eu evito? Suas superstições, sem ser essas duas. Tem uma série de coisas, né? Entrar com o pé direito. Você tem que entrar com o pé direito. Não tenho, mas se eu lembrar, eu entro. Mas aqui no estúdio você entrou com o pé direito? Não, eu estou na casa de um amigo. Mais do que um profissional, é um amigo aqui, eu entro de olho fechado. Apesar de ser japonês, né? Japonês já entra de olho fechado direto. Mas aqui eu entrei tranquilo. Ele está falando já a piada do japonês. Esse cara é terrível. Gente, é demais. Agora, realmente, as pessoas que vêm aqui são nossos amigos, né? Desde o seu pai, quando a gente ia lá na Rádio Clube, né? Nós transmitimos, você se lembra? Campeonatos, né? Campeonato de karatê. Campeonatos. Eu fiz um acho que nunca ninguém fez isso. Nunca. E eu tinha Masahiro Sisato do meu lado me ajudando, e tinha também o Nelson Riga, né? O pessoal sentado e a gente... Você se lembra disso? Lembro. A camiseta da academia desfilava no estádio do Santos, lá, né? É verdade. Nos Jogos do Santos. Gente, você imagina como foi legal. A criatividade de a gente passar pelo rádio, né? A criatividade, com a ajuda dos mestres, lógico. Os mestres estavam do nosso lado. Mas a criatividade, a gente passando, e tinha competições, foi muito legal. Foi legal, foi uma experiência diferente, né? Foi bem diferente, não tinha essa imagem que nós temos hoje. Vocês vivenciaram, tanto você como seu pai. Você acredita em reencarnação? Sim, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados aí, porque... Você acha que volta mesmo? É assim mesmo? Eu não sei quantas vezes. Você acredita em quê? Eu até acredito, viu? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa sofrendo, assim, a gente fala, puxa, por que essa pessoa sofre tanto, né? Mas deve ter algum motivo, né? Deve ter algum motivo, e eu acredito, eu sou meio espírita também. Sim, até aí não tem problema nenhum. E a lei do retorno? Sim, isso daí eu tenho quase a certeza. Já viu muita gente? Já vi muita gente. O meu avô falava, o que você planta, você colhe. É um ditado que, né? Naquela época, mas, gente, é verdade. É verdade, eu também acredito na lei do retorno. Bem, qual é o seu time do coração? Sou Santos desde que eu nasci. Desde que nasci. Eu acompanhei bastante o Santos. Eu também, uma das coisas que me levaram para o esporte também é torcer para o Santos, gostar de futebol, gostava de ir na Vila. Eu preferia onde o Santos atacava, lá pelo lado esquerdo, para ver os dribles do Edu, né? Edu. Saudoso Edu. Mas o Edu
É um drible curto, rápido, que a gente não vê igual, né? Mas ele tá vivo ainda, viu? Tá. É que você falou saudoso, o pessoal vai pensar. Saudoso lá dentro do campo, né? Ah, tá. Dentro do campo. Porque realmente foi um dos melhores ponteiros que nós tivemos. Muita habilidade. Muita habilidade. Não, Eu mas não vi. O Pelé era um gênio, mas o drible do Edu realmente era um negócio fantástico. Mas esse pessoal de um tempo atrás, nem preciso falar da época só do Edu, do Pelé e tal. Se jogasse hoje, ia ganhar muito dinheiro. Certo. Seria muito diferente, porque hoje a gente vê um garoto de 14 anos, 12 anos, está no juvenil, já tem empresário, já está ganhando 30, 40 mil reais e não tem aquela bola toda. É verdade. E nem sabe se vai ter aquela bola toda. Há pouco tempo, né? Há pouco tempo a gente fala assim, em 2002 nós tivemos a felicidade de ver um bom time do Santos de novo, né? Acho que depois dessa época as gerações... Tivemos os meninos da Vila, com Juari, Newton Batata, João Paulo, Newton Lira. Sim, mas essa é a... Tem uma 78, geração mais nova que não viu mais esses craques, né? E já uma geração de quem tem menos de 20 anos já fica difícil. Então, acho que a época de ouro do Santos era demais, né? E esse pessoal não é milionário. É isso que eu quero me referir. Esse pessoal continua lutando, alguns conseguiram fazer o seu pé de meio, mas a maioria não. Eu cheguei a ser diretor do Centros Esportivos, né? E um desses centros era o ginásio Dali Coutinho. Então lá a gente tinha como professor das escolinhas o Manga, o goleiro, né? Saudoso Manga, que já faleceu, e o Mengalvio. Você vê, foram grandes nomes que escreveram, que brilharam aí com a camisa do Santos, trabalhando em escolinhas e com dificuldades. Veja, pessoal. Não só pelo estado físico, que já tem idade, mas também já não merecia isso, né? Se fosse em outro país, gente, se é na Europa, nos Estados Unidos, eles respeitam muito. Seria completamente diferente. É isso que falta nos nossos políticos, seja ele quem for. Estou falando em geral, falta isso, aquele respeito, aquela consideração, né? Aquela valorização, né? Ah, não, ele já está velho, ele já está... Então, ele consegue a escolinha... Não, puxa vida, o que eles fizeram... Você citou dois nomes que... né? Tem outros, com certeza. Mas o que eles fizeram pelo nosso futebol, pelo Santos, eles jogavam muito... De repente, não conseguiram ganhar o dinheiro que mereciam, né? É o que eu falei, se jogassem hoje seria completamente diferente. Sim. Eu tenho certeza disso. Porque hoje o que tem de meia colher, gente... A meia colher, sabe quem fala? Não sou eu, não. Era um comentarista nosso, porque nós acompanhamos o Santos por mais de 20 anos. E tinha Valdemar Matias Bezerra. Eu não sei se você se lembra, o Deminha. Ele era sócio do Santos, conhecia toda a história do Santos, as coisas boas e também os podres. Mas ele era um comentarista, realmente, ele era fortinho, mas um nível espetacular. E ele falava, Marinho, isso daí é meia colher. Surgia ali, é meia colher. Passava o tempo e realmente era... O que ele falava era incrível, né? A visão dele já na década de 90, entendeu? De 2000, 90... Ele estava vivo ainda. Gente, você precisa ver, o saudoso Deminha, Valdemar Matias Bezerra, conhecia muito, entre outros, mas ele foi marcante na nossa vida, porque ele comentava, ele falava as verdades para certas pessoas que, olha, a história e a história. Mas vamos lá. Então, falamos um pouquinho do Santos, né? O nosso alçapão da Vila. Sim. Com muito prazer. Qual é o estilo de música que você gosta, Riga? Eu sou meio da antiga, eu gosto de sertanejo. Sertanejo. E o teu cantor predileto? Do sertanejo? No geral, ou você tem vários, depende. Eu gosto da maioria dos cantores sertanejos, não tenho uma preferência assim. Mas eu gosto mais da música sertaneja. Carnaval, você gosta? Eu gostava de assistir escolas de samba, assim, mas agora já não me emociona tanto, não.
Eu assisto, sim, os Japonês desfiles, pula mas... carnaval? Ah, pula. Carnaval era alegria, né? Então, pular qualquer um pula. Talvez não saiba sambar, mas pular qualquer um sabe. Você já está falando como nostálgico, né? Você está falando numa posição, porque há uns anos atrás era uma outra história. É Sim. que nem o nosso futebol. Sim. Então o carnaval ele tinha mais carinho. Sim, a gente poderia ter... Menos malícia. Menos malícia, né? Menos maldade nas pessoas. Realmente a pessoa era sinônimo de alegria. Hoje em dia já não. Já desvirtuou muito. E o poder, né? Hoje tem muito o poder. Certo. As pessoas pensam muito nisso. Essa é a opinião do carnaval no Brasil. Você acha que vai melhorar? Eu não vejo perspectiva para isso, não. Porque hoje realmente a gente tem um certo receio, né? Até nos desfiles de blocos, assim, de bairros, acontecem absurdos. O mundo está muito mudado, né? A gente vê violência em todos os lugares e não é diferente no carnaval, não. Acho que está perigoso hoje. Qual é o papel da mulher na conquista do seu espaço? Isso aí eu acho que importantíssimo. Apesar de muitas vezes não serem reconhecidas como devem, né, como um homem é reconhecido, a mulher tem a mesma condição em termos de esforço, em termos de vivacidade, em termos de inteligência, então não fica nada a dever. Em alguns setores eu acho que até faz melhor que o homem, né, graças a... Mas aí depende da pessoa, mas eu acho que é importantíssimo. Porque antigamente a gente via a mulher como uma simples dona de casa, né? Ela era dona de casa. Hoje não, ela sai para a batalha, tem a mesma igualdade que os homens. Pena que muitas vezes não é reconhecida pelo mesmo valor. E o racismo, Riga? É velado, mas existe, né? Existe. É grande, na tua opinião? Porque as pessoas estão falando que melhorou, mas melhorou o quê? Eu acho que o povo antigamente era muito diferente, né? Então... Mas antigamente também podia chamar, ô negão, ô meu amigo. Hoje você tem que chamar de afrodescendente. Você acha que com isso melhora alguma coisa? Não, significa que você tem mais respeito pela pessoa? Não significa isso realmente, mas eu acho que estava um pouquinho... a gente vê muito comentários a respeito, né? Mas a gente tem que realmente acabar com isso. Realmente, nós, eu digo do japonês, né? Nós sempre fomos assim, na brincadeira, muitas vezes, o japonês, muitas vezes até ou alemão ou português, para tirar essa... Mas a gente levava numa boa. Mas eu acho que deve se respeitar a pessoa, independente da cor, da raça. Não deve haver essa discriminação. Seres humanos, todos nós e o racismo não é só com negro, né? Não, é com o chinês, é com aquele mais humilde. E de todas as formas, né? Então, acho que essa desigualdade, a gente já é hora de... Estamos no século XXI. 21 já, e já tem que acabar com isso. E a sua opinião das nossas crianças de hoje? Elas estão se preparando de acordo para o dia de amanhã? É uma mudança de hábitos que nós vemos, né? Que a gente tem muito receio, né? Porque a ausência dos pais hoje é notória, né? O pai, a mãe tem que sair para trabalhar. Muitas vezes a criança sente e essa falta do diálogo, da presença dos pais, acabam trazendo problemas, né, no futuro. Então a gente sente essa falta. E o perigo, hoje em dia a criança não pode desenvolver livremente. É diferente da nossa época,
que a gente saía lá do portão, brincava com os amigos. Hoje ela fica dentro de casa, né, presa, e acontece muitas coisas com criança que não permite que realmente ela esteja livre. Isso faz falta. E a nossa política brasileira? Eu procuro evitar, até como professor, entrar muito. Eu não sou muito político, né? Vamos dizer assim. A gente tem que ser, mas eu não sou diretamente político por trabalhar. A gente não precisa citar nomes. Por trabalhar com diversas áreas, diversas preferências. Então, mesmo nas redes sociais, que hoje em dia todo mundo tem um grupo do WhatsApp, tudo, a gente evita, né, assuntos de política, até assuntos de futebol, porque um discorda do outro e não tem como mudar a mentalidade, né? Se você, como santista... Tem que haver um respeito mútuo. Tem que haver um respeito. Acho que deve haver umas limitações, né, dentro da política, dentro das nossas preferências políticas, principalmente. Um fato pitoresco da sua vida? Fato profissional, você diz? O que você acha que é pitoresco que aconteceu na sua vida? Lembra de alguma coisa? Aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Cita apenas um que você acha que foi pitoresco, foi diferente. Eu acho que um fato pitoresco da minha vida foi onde eu tive com o Sensei Oshiro, né, que eu falei que foi um dos meus mentores. E um fato pitoresco que aconteceu foi que quando eu fui receber o certificado de 6º grau na Confederação Brasileira, foi numa competição em Uberlândia, Minas Gerais. Longinho, né? Ele já tinha uma certa idade, aí ele pegou o carro, viajou a noite toda lá para Minas e fez questão de estar lá e de me entregar essa faixa. Um negócio que simples para todos, né? Para todo o ginásio tá uma coisa simples, mas para mim me marcou muito que uma pessoa, quando gosta e sente prazer em ver a pessoa bem, o sacrifício, o que ela pode fazer por essa pessoa. Então esse carinho foi um fato muito pitoresco. Mestre Nelson Riga, um sonho. Qual é o seu sonho? O sonho de ver um mundo melhor, né? Ver um Brasil melhor, né? Menos guerra, menos... Porque a gente vê que, até nós falamos de política, até por causa da política, muita gente brigando, muita gente poderia se dar bem, muitas vezes afastado, né? E a gente quer ver todo mundo bem. Acho que esse seria um sonho. E o sonho mais recente é que essa doença seja eliminada e que não deixe nenhuma outra doença deixe tanta tristeza, tanta dor, né, como nós vimos, né? Todo mundo teve amigo, familiar que nós perdemos. Normalmente, no final do ano, a gente se reúne, faz uma festa na academia com os alunos, com os familiares, mas, sabe, a gente via os alunos assim, muitos perderam familiares, perderam avós, pais, e realmente não dá para fazer festa. Realmente eu quero que acabe isso logo. Parece um pesadelo que passou e está acabando, se Deus quiser. Boas lembranças. Boas lembranças a gente tem dos grandes amigos que eu fiz, inclusive você, né, seu pai. Essas são as amizades que eu fiz durante a minha vida, as boas lembranças. Uma viagem marcante, uma que marcou a sua vida? Acho que foi conhecer a terra dos meus avós, Japão, né? Eu tive, acho que em 2000 acho que antes de 2000, tive a oportunidade de arbitrar um campeonato mundial em Okinawa e lá conhecer a terra dos meus avós. Mas eu realmente
talvez seja a única vez que eu fui lá e não tenho mais vontade de ir. E você ficou quanto tempo lá? Ficamos um mês, né? Participando da competição, de treinamentos, durante o mês. O que você não fez que gostaria de ter feito? Sempre nas perdas de familiares, a gente sente uma dor muito grande, principalmente dos pais, né? Eu queria ainda ter ajudado mais ainda eles, mais do que a gente fez o normal. Eu queria ter feito mais por eles, porque eu tenho boas lembranças de jovem, adolescente, tudo que eles fizeram por mim. Eu queria ter feito mais. Na família você tem apelido? Não, como meu nome em japonês é Mitsu, alguns me chamam de Mi, mas não tem apelido não. O que é para você, Riga? O poder, o sucesso e humildade? Acho que a humildade é tudo, é um valor que a gente tem que ter, né? Então, a gente procura ser humilde o máximo possível. Muitas vezes não conseguimos, eu muitas vezes não consigo, quero ser mais humildade. Poder a gente respeitar até onde vai nossos direitos, né? E o sucesso? Sucesso é você ter uma família, sucesso é você ter saúde, né? E sucesso é você ter amigos e principalmente também ter paz. Isso é o maior sucesso que você pode ter paz. Sua maior alegria e tristeza? Minha maior alegria é a minha netinha hoje em dia. A Lolo é fantástica, é maravilha. E a maior tristeza é a perda dos pais. Realmente é uma dor que só quem perdeu mesmo pode falar. Isso é uma tristeza muito grande. Se você fosse iniciar a sua carreira hoje, iniciaria uma nova profissão ou repetiria tudo? Eu repetiria tudo. Eu gosto do que faço, gosto da atividade física, gosto do esporte, gosto da arte marcial, mas só queria ter feito com mais consciência em cada etapa, com melhor aproveitamento. Muitas vezes a gente esquece que a vida vai passar muito depressa. E quando vê, já não pode fazer mais, já foi feito. É um sopro, né? É um sopro. A vinda da internet foi bom para você? Para mim, ela trouxe um pouco de dificuldades. Para mim, diretamente. Mas, claro que foi importante, ajudou bastante a gente, mas hoje em dia já não sinto essa dificuldade em lidar com a internet, principalmente por causa dos meus filhos, né? Por causa das gerações mais novas, eles ajudam bastante, parece que eles sabem já nascendo mexer na internet, lidar com isso. Ainda tenho algumas dificuldades. Você se considera um homem realizado? Sim, eu acho que eu não posso reclamar não, viu, Marcelo? Eu tenho saúde, eu falo que isso é uma felicidade, é um sonho, então ainda estou tentando melhorar alguma coisa. Se você tivesse que agradecer a alguém, seria quem? Eu agradeço sempre aos meus pais, sou muito grato a eles e sempre não esqueço de agradecer a Deus. Assim, o que a gente consegue de bom tem a participação dele. Nelson Riga, como é que você gostaria de ser lembrado? Nelson Riga mesmo, do jeito que eu sou, com meus erros e defeitos. Eu acho que a gente não pode até ter sonhos de ser igual a alguém, mas nunca vamos ser, né? Cada pessoa é cada pessoa, então a gente tenta fazer o melhor, tenta ser o melhor, muitas vezes não consegue, mas tem que ser lembrado por isso, não por outra coisa. G Solar Construtora
há 25 anos no mercado oferecendo serviços de gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, telefone 3232-2458. Gessolar do Alcides. A sua mensagem final, o que você gostaria de falar? Tem alguma coisa, antes da mensagem, alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Não, foi bem diversificado, né? A nossa conversa, o nosso bate-papo, muito legal, né? Eu agradecer, né, a todos os alunos, os familiares que me proporcionaram aonde eu cheguei, tá? Então, só agradecimentos mesmo a amizades diversas que eu fiz durante a vida. Vamos tentar sonhar agora, como eu disse, por um mundo melhor, um Brasil melhor. Esse é o grande sonho que eu tenho realmente, porque apesar de ter esse olho japonês, esse olho puxado, a gente é brasileiro de coração, né? Sente muito orgulho, como antigamente nós vibrávamos, né, com a vitória do Brasil na Copa do Mundo. Realmente a gente emociona bastante, né? Eu, quando estava no Japão, uma atleta nossa, inclusive eu trouxe ela para Santos, quando fui técnico da seleção santista de karatê, nunca senti tanto o hino nacional. Quando ela estava no pódio, né, a bandeira do Brasil sendo hasteada e tocou um hino nacional. Ela pegou o primeiro lugar. Pegou lá no Mundial de... Ela, inclusive, é medalhista, tricampeã pan-americana. Lembrando o nome dela? Lucélia. E hoje é esposa do tricampeão mundial recente, que é o Douglas Bros. Ela é de Brasília. Ela representou aqui, quando fomos técnicos aqui de Santos, nós trouxemos ela e foi campeã dos jogos aqui. Então tem uma passagem aqui por Santos também. Mas realmente a gente não dá tanto valor aqui, né? A gente vê a bandeira, em evento a gente toca o hino nacional, mas quando está lá longe, né? Quando está em outro país, do outro lado do mundo, com pessoas todas diferentes, onde ninguém conhece a nossa língua assim, você vê uma atleta no pódio, a bandeira sendo erguida, toca muito fundo na gente. Tá certo. Um abração para você, meu amigo. Eu que agradeço, Barassal, essa oportunidade de estar contigo novamente, né? Realmente eu estava com saudade de você, das nossas brincadeiras lá na SEMES, na academia, no dia a dia nosso. Foi muito legal. Entrevistas também, fiz entrevistas com você. Você fez muita coisa. Você fez muita coisa que teve uma participação grande. E uma amizade muito boa, né? Nossa, que legal mesmo. É isso que a gente leva de positivo na nossa vida. Sem dúvida. Bem, conversamos hoje com Nelson Riga. Isso mesmo, Nelson Riga é o sensei. Ele é o 8º dan no karatê. Poucas pessoas conseguem chegar nesse grau, né? 8º dan. Conversamos com ele hoje no Cara ou Coroa. Eu lembro a você que você tem que dá o seu like, isso mesmo. Faz a sua inscrição no nosso canal, dá o seu like e acompanhe sempre, tá? O nosso canal, que terá outras novidades também. Hoje, mais uma edição do Cara e Coroa. Lembrando, Nelson Riga foi o nosso convidado. Um grande abraço para vocês. Até mais.